E aí galera, aqui quem fala é o Lipex, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os 5 pontos negativos do Hyundai Creta. E como de costume eu sempre comento com vocês que quando eu vou gravar vídeo nesse estilo falando dos pontos negativos e os pontos positivos, eu sempre coloco em pauta, eu sempre coloco na ponta do lápis a categoria do carro, o valor do carro, para ficar uma coisa bem equilibrada, para não ficar aquele vídeo falando sobre pontos desnecessários. Por exemplo, eu falar que um carro 1.0 tem um péssimo desempenho porque o motor tem uma baixa cavalaria, mas às vezes você já comprou o carro com essa proposta de ser um carro fraco, econômico, um carro acessível. Então eu sempre coloco na ponta do lápis a categoria do carro, os concorrentes desse carro, para fazer uma coisa bem equilibrada. Bem, e como eu comentei no vídeo anterior dos pontos positivos do Hyundai Creta, é um carro em que eu tive maior facilidade em achar os pontos negativos do que os pontos positivos, infelizmente, né? Mas vamos lá. O primeiro ponto negativo desse carro é o material de acabamento. É um carro que tem muito e muito plástico. Como vocês podem ver, ó, o carro todo tem um acabamento em plástico. Aqui na lateral sequer tem um forro, um couro, um tecido, não tem exatamente nada. Não sei se dá para enxergar muito bem por conta da luz aqui interna do carro. Vou tentar ligar o LED aqui, ó, mas não tem nada. É tudo plástico. Ó, tudo plástico. Exceto aqui que tem um acabamento em couro no apoio de braço. Tirando isso, as portas dianteiras e as portas traseiras, o painel é tudo em plástico. Inclusive o acabamento é muito básico. Por exemplo, aqui outra coisa que eu costumo reclamar bastante: o botão da trava, destrava, o botão do vidro elétrico geralmente tem um luminoso, tem uma fitinha de LED. Então, da mesma forma que aqui acende, ó, esses botões costumam acender quando estão com o farol ligado, no modo noturno, pra quando você está no muito escuro, né, ter uma noção onde fica o botão. Esse carro não tem luz nenhuma aqui nesses botões. Então, quando está bem escuro à noite, você não consegue enxergar os botões. Então você sente um pouco de dificuldade de saber ao qual vidro eu estou apertando. Estou apertando o botão da trava, destrava, aqui no espelho elétrico, no retrovisor elétrico, em qual modo que ele está. Então é algo que faz muita falta, mas também é algo que com o tempo você se acostuma. Outra coisa também no acabamento que me incomoda um pouco é referente ao apoio de braço central. Claro, é legal, tem, mas uma coisa por exemplo, eu que costumo dirigir com um banco mais pra frente, eu tenho 1,76 m, então eu gosto de dirigir um pouco mais pra frente, não muito, mas eu sinto falta da distância aqui do apoio de braço. Dependendo do modo de condução que você tá, você não consegue apoiar muito bem o braço. Eu achei que faltou uma coisa simples, mas que no dia a dia traz muita facilidade e utilidade. Por exemplo, se você pegar o do Jeep Renegade, ele tem esse apoio central, porém ele tem um trilho aqui que você regula. Ou você pode deixar bem afastado assim para trás, dependendo da altura da pessoa, ou você consegue puxar ele aqui para frente. Então é uma solução simples e bem útil. Eu achei que faltou isso, porque por exemplo, para você realmente ter o conforto do apoio de braço, eu tenho que trazer o banco bem para trás, ó. Então pode ser que para quem seja muito mais alto não tenha essa dificuldade, porém para as pessoas menores sente a falta um pouco do apoio de braço. Então se tivesse o trilho para você regular de acordo com a altura da pessoa, para frente ou para trás, seria muito mais útil. Bem, o segundo ponto negativo desse carro é referente ao consumo. Ele é um carro com uma litragem relativamente pequena, é um motor 1.6, porém é um carro bem beberrão, com alto consumo. É aquilo que eu sempre comento nos vídeos, é um carro que o peso-potência não casou muito bem. Por exemplo, esse motor no HB20 hatch ou sedã, ele se saiu muito melhor. É um carro que anda muito mais e tem um consumo muito menor. Agora já no Creta, ele é um carro que
pro uso urbano, assim, tem um desempenho até que honesto. Pra rodovia, dependendo do peso do carro, de como ele estiver carregado, deixa um pouco a desejar. Mas é um carro que é bem beberrão, não casou muito bem com a relação peso-potência. Aí sempre aparece alguém comentando aí nos vídeos: pô, você compra um carro desse valor e reclama do consumo? E eu sempre respondo: não é porque eu comprei um carro de 100, 200 mil que eu quero que o carro seja beberrão. A tecnologia tá aí para isso, para ser utilizada, para ser aplicada em benefício ao consumidor. Então, se você falar: eu peguei um carro de 200 mil, por exemplo, um carro aí, um Audi 1.4 turbo, um 2.0 turbo, que vai andar muito mais e vai consumir muito menos. Então eu costumo bater nessa tecla, que não adianta ser um carro com uma litragem menor para carregar um peso gigantesco. Então, se você pegar às vezes um carro 2.0 turbo que tem uma cavalaria muito maior que essa, faz um consumo muito melhor. Então esse negócio de litragem aí, pra mim, já tá um pouco ultrapassado. Se vocês pegarem o motor downsize aí, com a litragem maior ou menor, sempre com uma turbininha, o carro vai ter uma eficiência muito maior, vai ter uma potência maior, vai desempenhar melhor e vai consumir menos. Então é um carro que o consumo dele é muito, muito, muito ruim. É um carro muito beberrão. Inclusive, para quem tiver interesse em saber quanto que faz o consumo, eu tenho um vídeo exclusivo que eu fiz comentando sobre o consumo urbano, sobre o consumo rodoviário. Vai aparecer o card aí, basta clicar que vai direcionar lá para o vídeo. O terceiro ponto é referente ao ruído interno, ao barulho interno. Para vocês terem noção, é um carro que está com a quilometragem atual em 15.556 km. Eu não sei se a câmera está captando aqui o odômetro, mas está com essa km. É um carro que é cuidado, que as pessoas às vezes que usam esse carro aqui tomam cuidado, evitam passar em buraco. Em geral é um carro que não é maltratado, é um carro que não é exigido muito. Porém, se você pegar um carro com 15 mil km e que já vem apresentando bastante ruído interno, é aquilo que eu comentei no primeiro ponto: acabamento todo em plástico. Querendo ou não, plástico, conforme aí a rodagem, a torção da carroceria, o sol que pega no carro, ele vai com o tempo fazendo barulho, não tem segredo. Vai fazer barulho. Dificilmente você vai conseguir fazer algo para diminuir os ruídos. Então é algo que eu não gostei muito, porque 15 mil km, principalmente na parte traseira ali, não sei se é o tampão, se é o banco ou alguma parte do plástico ali, vem apresentando bastante ruído, principalmente quando você passa por asfalto recapeado, asfalto ruim. Então esse carro aqui provavelmente, quando atingir 30 mil km, 40 mil km, vai apresentar mais e mais ruídos. E é aquilo, se usando ele de maneira tranquila, de maneira tentando preservar o carro, já está apresentando esses ruídos, imagino eu quem utiliza o carro sem muito cuidado, como que acontece. O quarto ponto negativo que eu não gosto nesse carro são os freios. Aquilo que eu comentei no início do vídeo, um carro dessa categoria e desse valor, eu acho, sinceramente, uma vergonha que os freios traseiros sejam a tambor. Existem carros aí de categorias hatch, até com valores inferiores, que já vem com disco traseiro, e é vergonhoso na minha opinião. E querendo ou não, por ser um carro mais pesado, principalmente quando você em uma viagem que o carro está, por exemplo, com 5 pessoas, com malas, e você atinge uma certa velocidade, eu sinto falta um pouco dos discos traseiros, eu sinto falta um pouco de um freio melhor nesse carro. Então eu achei que nesse ponto pecou um pouco. Bem, e o quinto e último ponto, se eu não me perdi com os números, é referente ao sistema de vácuo desse carro. Às vezes eu fico um pouco nervoso, que você tá com pressa ou tá carregando alguma coisa e você tenta fechar a porta e ele não fecha. Você tem que pegar e bater. Então, para quem tiver a oportunidade aí, eu recomendo instalar um sistema de vácuo. Bem, galera, eu tava gravando o vídeo, infelizmente a bateria da GoPro acabou,
Mas continuando, só para finalizar o vídeo, que já aproveitar que já estava no último ponto, o sistema de vácuo, então é aquilo. Para quem tiver a oportunidade, eu recomendo que instale um sistema de vácuo, porque é muito, muito ruim. Às vezes, como eu comentei, você tá com a sacola na mão, alguma mochila, e você vai tentar fechar a porta, por exemplo, e ela não fecha. Você tem que utilizar um pouco da sua força. E com esse sistema, quando você abre uma porta, o vidro desce mais ou menos isso daqui. Aí, eu não vou conseguir controlar. Por exemplo, isso daqui. Então você fecha com muito mais facilidade. Bem, e é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é aquilo que eu sempre comento. Para quem tiver o carro, tem interesse em comprar, mas já teve a oportunidade de andar com o carro, eu peço que compartilhem as experiências também, os pontos positivos, os pontos negativos, para ajudar para quem está pesquisando também o carro. Vale salientar também que é uma opinião pessoal. O meu intuito não é só falar mal do carro, mas ser honesto também, falar os pontos que ele tem de positivo e os pontos que ele tem de negativo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, é @lipex, em vez do i é o número 1. E até o próximo vídeo, valeu e falou!